Será que a magia do filme ruim do Esquadrão é canônica nesse novo universo cinematográfico da DC, comandado pelo James Gunn? Bem, o terceiro episódio da segunda temporada de Pacificador abriu margens para isso. Então vamos debater nesse vídeo. Até então, a segunda temporada de Pacificador tem apresentado pra gente diversos conceitos bem interessantes. E logo no início desse terceiro episódio, tivemos um flashback que ocorreu há 3 anos. Basicamente descobrimos que a Emilia Harcourt e o Rick Flag tinham um caso juntos. E aparentemente, eles meio que queriam manter uma amizade colorida. Pelo menos foi o que eu interpretei daquele diálogo dos dois. Durante a conversa, eles falam que eles estão se arrumando pra ir pra Corto Maltese, pra aquela missão da Estrela do Mar, que a gente já sabe. Porém, um fato interessante nesse diálogo é que a Emilia, ela chega a citar a namoradinha do Rick Flag, que é a June Moore, que no caso é a magia. Pra quem não lembra, no primeiro filme do Esquadrão, que apesar de ser muito ruim, é um sucesso de bilheteria e vencedor de Oscar, o Rick Flag meio que tinha uma relação com essa personagem. Obviamente, a gente sabe que o filme do Esquadrão do James Gunn é um soft reboot desse filme, então ele não leva em consideração aqueles eventos. Porém, uma vez o James Gunn falou que muita coisa que é canônica em um universo também pode ser canônica em outro universo. E um exemplo dessa fala do James Gunn pode ser o próprio passado do Bruce Wayne. Ou seja, se no antigo universo da DC que não deu certo, os pais do Bruce morreram e teve toda aquela trajetória que já conhecemos do Batman, nesse universo, isso também pode ser canônico. Então, esse relacionamento do Rick Flag com a magia pode ser canônica em ambos os universos. Não necessariamente canoniza aquele filme nesse novo universo. E esse episódio acaba nos mostrando de outra forma que isso de fato é verdade. E o exemplo é que da mesma forma que o Rick Flag e a Emilia se relacionam no universo atual do James Gunn, na verdade se relacionaram, né, porque o Rick Flag morreu, eles também têm um relacionamento, né, um pouco ali diferente nessa outra dimensão que o Pacificador chega a visitar nesse episódio. Mas vamos por parte. Depois que a gente vê esse flashback envolvendo o Rick Flag e a Emilia, a gente acaba entendendo um pouquinho mais como que deve ser estranho ela se relacionar com um cara que matou alguém que ela de fato se importava, entendeu? Então, nesses 2 últimos episódios, a Emilia tava sempre na defensiva quando se tratava do Chris, do Pacificador. Então agora dá pra entender, pô, como é que você vai se relacionar com alguém que literalmente matou uma pessoa que você tinha ali um sentimento, sabe? Meio que deu pra entender. Depois dessa introdução, tivemos mais uma vez a excelente abertura, que eu amo demais essa abertura. E então nos deparamos com o irmão vivo do pacificador da outra dimensão acordando ele. Porque no episódio anterior, o nosso pacificador foi pra essa outra dimensão, pra tentar fugir um pouco da realidade. Quando o Kit, que é o irmão dele, acorda o Chris, ele questiona pro Chris onde você tava, você desapareceu, você tava sumido. É os comprimidos que você tá usando novamente? Que dá a entender que provavelmente o pacificador dessa dimensão tem algum problema ali com um possível vício, com esse tipo de substância. O nosso Chris fala que não, que só bebeu um pouquinho, mas que não tinha nada a ver com esses comprimidos. Depois disso, o Chris acorda, vai dar aquela mijada matinal e acaba relembrando que ele tava falando com a Emilia desse universo. E eles marcaram um encontro. Então ele tinha que sair dali voado. Mas pra onde ele iria? Afinal, ele não fazia ideia de onde a Emilia estava nesse universo que ele tá. E aí ele chega a fazer uma brincadeira com o irmão dele. Ah, você sabe onde ela vai estar, e etc. Pá, pá. E ele fala, mano, você tá chapando. Até que finalmente ele descobre onde a Emilia tá, que é na Argos. E também o irmão dele fala que é pra ele usar a moto dele, que até então o Chris não sabia que tinha, que é uma moto assim perfeita, uma moto totalmente pacificador. Então quando ele abre a garagem e vê aquela moto foda, ele já vai diretamente pra Argos. E durante esse percurso, ele acaba passando por diversas pessoas que aplaudem ele, falam que amam o pacificador, e ele fica muito feliz, afinal, nesse universo ele tá sendo reconhecido como um herói, que é algo que ele queria no universo dele, só que infelizmente até então não deu certo. Então aparentemente esse universo tem tudo que ele sempre quis, um pai vivo, um irmão vivo, possivelmente ali uma namorada que talvez volte pra ele e pessoas que o reconheçam como um herói. Bem, tudo maravilhoso, tudo perfeito nessa dimensão, mas agora precisamos voltar pra nossa. Depois da festinha que o nosso grupinho deu na noite passada, geral acordou de ressaca. E quando a Debaio acorda, ela acaba tendo um diálogo bem interessante com a Emilia em 2 partes desse episódio. Em ambas as partes, elas falam sobre o relacionamento dela com o Chris, o porquê que esse relacionamento não pode dar certo, o porquê que ela não quer que isso dê certo. E obviamente isso acaba servindo como um contraste pra gente, porque a Debaio não sabe que a Emilia tinha um relacionamento com o Rick Flag e o pacificador matou ele. Então, além de todo aquele jeito que a Emilia tem de não deixar ninguém se aproximar dela, porque ela é sempre muito casca grossa, além também daquela questão dela não conseguir mais um emprego na área que ela dedicou a sua vida inteira, ainda tem esse plus, que é o relacionamento dela com o Rick Flag, algo que até então a gente não sabia. O Economos também tá numa ressaca absurda e ele tem diversos momentos muito engraçados com o Vigilante nesse episódio, inclusive o Vigilante, assim como em todo episódio, tá excelente aqui também. Ah, olha meu Vigilante.
Lindão, né? Em dado momento, aquela gente lá da Argos liga pro Economus pra perguntar pra ele, pra questionar por que que ele não falou que o pacificador tinha uma águia super poderosa. Aliás, por que que o pacificador tinha um pato super poderoso? Porque o Flurry falou pra ela que foi um pato que derrubou geral. E aí o Economus fala que não é um pato, que é uma águia. Tem todo um trocadilho ali, né? Porque o Flurry tem esse problema de não saber diferenciar as aves. Mano, de onde que James Gunn tira essas ideias? E falando sobre a Argos, lá na outra dimensão, quem tá indo pra lá é o Chris. Depois de ser ovacionado pelo público, ele entra na Argos pra ir atrás da Emília, fala com o carinha lá na frente, ele fica tipo, faz aqui o teste facial pra ver se é você mesmo. O Chris treme na base e faz aquele teste e de fato ele consegue passar, até porque ele realmente é o Chris, né? Só que de outra dimensão. Quando ele entra na Argos, ele se depara com uma versão alternativa do Rick Flag. E aqui ele tá muito mais bobo, muito mais relaxado, totalmente diferente da persona que ele tem lá no universo do Pacificador. O Chris fica um pouco abalado ali, afinal ele tá vendo o rosto do homem que ele matou, mesmo que em um outro universo, mesmo que em outra circunstância. E então descobrimos que nessa realidade o Rick Flag tá tendo um relacionamento com a Emília, assim como na outra. Então você entende como aquele lance deles ter sentado a magia não significa que aquele filme do Esquadrão é canônico, mas apenas que esse relacionamento entre os dois aconteceu em ambos os universos, sacou? Enfim, a Emília chega, acaba afastando o Rick Flag dali, os dois saem da Argos pra conversar mais um pouco, e aí o Pacificador e a Haircut têm diversos momentos muito divertidos juntos, comendo um lanchinho juntos, brincando com um cachorro, conversando um pouco sobre a perspectiva dos dois em referente ao relacionamento que eles têm. Inclusive, ela acaba mencionando como o Pacificador dessa realidade, ele é extremamente impulsivo e acaba agindo sempre na base da impulsão, o que acabou machucando muito ela em diversos momentos. O Chris, que até então não sabia disso, meio que fala que tá tentando mudar, que tá tentando melhorar e que ele quer de fato tentar de novo ter algo com ela. Durante esse diálogo dos dois, acabamos descobrindo que um grupo de terroristas intitulados Filhos da Liberdade estão tentando invadir um prédio. E em um desses caras, ele cai do chão com uma bomba e aí ele explode. E quando ele explode, aí acaba, infelizmente, né? Essa explosão acaba atingindo o Chris e a Emília, né? Os outros terroristas, eles conseguem entrar no prédio. E quando o Chris e a Emília levantam, eles vão falar com o policial, tentando entender o que tá acontecendo. Então descobrimos que esses filhos da liberdade dizem que lutam contra a opressão, dizem que estão lutando ali contra o governo. E essa é a forma deles de protestar. Chris, então, entra em ação e elimina quase todo mundo da gangue. Cara, essa cena é sensacional. Ele pula de um prédio pro outro. Ele literalmente deu um fatality em um cara com 2 lápis. Assim, ó. Mano, insano. Enfim, ele derrubou boa parte dos Filhos da Liberdade e também desarmou a bomba. Porém, um deles acabaram fugindo em um helicóptero. E o irmão do pacificador, o Kit, acabou destruindo esse automóvel. Então, o dia foi salvo pelos irmãos. Geral aplaudindo, geral feliz. A Emília dá aquele abraço no pacificador e ele fala, melhor dimensão de todas. Até porque aqui ele tem tudo o que ele quer. Tem a namorada, tem o irmão, tem um pai, tem um reconhecimento das pessoas, do herói que ele possivelmente quer ser, mas que aqui já está sendo. Então, não tem como não amar tudo isso que tá acontecendo aqui. Enquanto isso, lá na outra Argos da nossa dimensão, o Economus chega na Argos e ele é cobrado pela agente Sasha por não ter informado mais uma vez referente ao Wiggly. Ela reforça pra ele outra vez como é importante ter o controle desse portal dimensional, especialmente depois dos eventos que ocorreram lá em Metrópolis, envolvendo aquela fenda que se abriu por causa do Lex Luthor e tal. Então, a prioridade deles é conseguir pegar esse recurso que o pacificador tem, que literalmente abre portas para outras dimensões. Ela também cita que agora eles têm um caçador de águias, que se chama Red Cert Wild. E além disso, também temos o mestre judô de volta, que é aquele tampinha verdinho que aprontou muito na primeira temporada. Então, agora temos os agentes da Argos, o maior caçador de águias do mundo e o pequeno, grande mestre judô. Mestre judoca, na verdade, enfim. Todos eles se preparam para invadir a casa do Chris. Voltando para onde o Chris está, depois do dia de herói que ele teve, o irmão dele questiona mais uma vez se tá acontecendo alguma coisa com ele, porque ele tá percebendo como o Chris está um pouco diferente. Menciona os sumiços que esse pacificador tem dado, menciona também a possível volta ao vício que ele tem com os remédios. Nesse momento, o Chris acaba meio que chorando e ele confessa que sente muita falta do seu irmão, porque no universo dele o irmão tá morto. E ele até chora nesse momento. E o Chris fala, mano, eu tô aqui, tá de boas. Até porque ele não faz ideia que esse pacificador não é o pacificador dele. Depois que o Kit vai embora, o Chris percebe que tá na hora dele voltar pra realidade dele. E é nesse exato momento que vamos ter uma cena muito foda dos agentes chegando pra invadir a casa do Chris e o Chris saindo da dimensão alternativa para voltar para a realidade dele. E aí o episódio acaba. E só vamos descobrir o que acontece no próximo episódio. Eu sinceramente achei esse episódio excelente. As coisas estão começando de fato a funcionar. Algumas pessoas têm achado os episódios anteriores um pouco parados, mas acredito eu que é muita questão também de desenvolvimento. Cada episódio é muito importante para o que está por vir. Enfim, vejo vocês semana que vem. Até a próxima. Fui.